2000 anos se passaram, e a expressão mais repetida por Jesus nos evangelhos ainda é tratada como se todo mundo soubesse o que ela significa. Reino de Deus. 3 palavras que aparecem mais de 100 vezes nos evangelhos, que motivaram guerras, dividiram teólogos, inspiraram santos e foram usadas para justificar tanto a libertação dos oprimidos quanto o controle das massas. Como uma mesma ideia pode ter gerado consequências tão opostas? A resposta está no fato de que essa expressão nunca foi completamente entendida. Ou talvez tenha sido entendida por poucos e deliberadamente obscurecida para muitos. Se você sempre imaginou o reino de Deus como um lugar no céu reservado para depois da morte, o que você vai descobrir aqui vai te surpreender. Porque os próprios evangelhos, lidos com atenção, apontam para algo muito mais imediato, muito mais radical e muito mais pessoal. Feche os olhos por um segundo e imagine o seguinte: você passa a vida inteira procurando uma chave que já está no seu bolso. Essa imagem pode parecer absurda, mas é exatamente o que acontece quando lemos os evangelhos sem prestar atenção em algo que Jesus repetiu de formas diferentes, em momentos diferentes, para públicos diferentes. Em Lucas 17:21, quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus viria, ele respondeu com uma frase que deveria ter parado o mundo: o reino de Deus está dentro de vós. Não amanhã, não num lugar distante, agora, dentro. E se essa resposta foi dada a pessoas que já praticavam religião com disciplina, o que isso diz sobre a natureza do reino? O estudioso Marcus Borg, professor de religião e autor de Jesus, a New Vision, argumenta que Jesus operava a partir de um estado de consciência que ele chamava de espírito aberto, uma percepção aguçada da presença divina no cotidiano, algo que os profetas hebreus também experimentavam. Não era doutrina, era vivência. E isso muda tudo, porque transforma o reino de um destino num modo de enxergar. Como quem coloca óculos pela primeira vez e percebe que o mundo sempre foi nítido, só a visão é que estava turva. Se o reino é isso, então ele não precisa ser construído lá fora. Ele precisa ser reconhecido aqui dentro. E é exatamente essa virada de percepção que nos leva à próxima questão. Por que uma frase tão direta foi tão sistematicamente ignorada? Há uma diferença enorme entre uma frase que consola e uma frase que incomoda. E o reino está dentro de vós sempre foi das que incomodam. Ao longo dos séculos, teólogos se dividiram exatamente aqui. Alguns disseram que Jesus falava de forma simbólica, adaptando a linguagem ao povo simples da Galileia. Outros, como o místico alemão Meister Eckhart, no século XIII, foram mais longe e afirmaram que essa frase era uma revelação literal sobre a natureza da alma humana, que existe um ponto de contato direto entre o ser humano e o divino, sem intermediários. Eckhart chegou a dizer que o olho pelo qual eu vejo a Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê, uma ideia tão radical que a Igreja chegou a condenar partes do seu ensinamento após sua morte. Não é coincidência que as visões mais interiorizadas do reino tenham sido historicamente as mais perseguidas. A tradição gnóstica cristã, registrada em textos como o Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, preservou ditos de Jesus que raramente aparecem nos evangelhos canônicos, e um deles é desconcertante. Se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer o salvará. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer o destruirá. Seja autêntico ou não, esse dito captura algo que ressoa com o ensinamento dos evangelhos oficiais. O reino não é dado de fora para dentro, ele emerge de dentro para fora. Como uma semente que já carrega em si a árvore inteira, ela não precisa ser convencida a crescer, só precisa das condições certas. E isso levanta uma pergunta que vai além da teologia. Será que as instituições religiosas sempre ofereceram essas condições, ou às vezes fizeram o oposto?
Em 1985, um grupo de estudiosos chamado Jesus Seminar reuniu mais de 200 pesquisadores de teologia e história para analisar, frase por frase, o que Jesus provavelmente disse de verdade. Uma das conclusões mais sólidas foi esta: o reino de Deus que Jesus pregava era uma inversão deliberada da ordem social do seu tempo. No mundo romano do século I, tudo funcionava em pirâmides rígidas, César no topo, depois os governadores, os sacerdotes, os proprietários de terra e lá embaixo, esmagados, os camponeses, os doentes, os endividados, os considerados impuros. Jesus pegou essa pirâmide e virou de cabeça para baixo. Os últimos serão os primeiros. Não era poesia, era um manifesto. E manifestos, em qualquer época da história, têm consequências. O historiador John Dominic Crossan, em seu livro Jesus: A Revolutionary Biography, argumenta que Jesus praticava o que pregava de forma concreta e provocadora. Curava pessoas consideradas intocáveis, comia com cobradores de impostos vistos como traidores, conversava publicamente com mulheres numa cultura que proibia isso, e perdoava dívidas numa sociedade onde dívida era sinônimo de escravidão. Cada um desses gestos era, no contexto da época, um ato político tanto quanto espiritual. O reino que ele anunciava não cabia dentro dos templos nem nos palácios. Ele vazava pelas bordas da sociedade, nos lugares onde o sistema havia jogado as pessoas fora. E é por isso que sua mensagem foi considerada perigosa não apenas pelos romanos, mas também pela elite religiosa judaica, porque o reino de Deus, do jeito que Jesus o ensinava, não deixava ninguém no controle, exceto o próprio divino. O que nos leva a perguntar: como ele conseguia comunicar ideias tão subversivas sem ser silenciado imediatamente? A resposta está na forma como ele escolheu falar. Uma semente de mostarda é tão pequena que quase some entre os dedos. E foi exatamente ela que Jesus escolheu para descrever o reino de Deus. Não um castelo, não um exército, não um trovão descendo dos céus. Uma semente minúscula, quase invisível, que cresce em silêncio até se tornar algo que oferece sombra para os pássaros. No mundo agrário da Palestina do século I, essa imagem não era apenas poética, era provocadora. Porque a mostarda, como apontam estudiosos como Brandon Scott em Here Then the Parable, era uma planta considerada invasora, difícil de controlar, que se espalhava para além das fronteiras dos campos cultivados. Jesus não escolheu o cedro imponente do Líbano, símbolo tradicional de grandeza nos textos hebraicos. Ele escolheu a erva daninha. O reino de Deus, nas suas palavras, não cresce onde é conveniente. Ele cresce onde ninguém esperava. A parábola do fermento carrega uma camada ainda mais surpreendente. Jesus diz que o reino é como um pouco de fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo fermentasse. 3 medidas equivalem a cerca de 22 litros de farinha, uma quantidade absurda para uso doméstico, suficiente para alimentar mais de 100 pessoas. Mas o detalhe que os ouvintes da época captariam imediatamente é que o fermento, na tradição judaica, era símbolo de impureza, tanto que durante a Páscoa ele era completamente removido das casas. Jesus estava dizendo que o reino age como aquilo que a religião mandava jogar fora. Não é uma mensagem de conforto, é uma virada de mesa simbólica. As parábolas funcionavam como espelhos de 2 faces. Quem estava preso a certezas via apenas uma história simples, mas quem estava disposto a questionar via o reflexo de algo muito maior. E esse estar disposto era talvez a condição mais importante de todas, o que nos leva diretamente à diferença entre acreditar no reino e de fato experimentá-lo. Existe uma diferença fundamental entre saber que o fogo queima e colocar a mão nas chamas. Você pode decorar todos os tratados de termodinâmica do mundo, mas nenhum deles substitui a experiência direta do calor. Jesus parecia entender isso melhor do que qualquer teólogo posterior. E é por isso que ele quase nunca pediu para as pessoas acreditarem no reino, mas sim para entrarem nele.
O verbo que aparece repetidamente nos evangelhos é entrar, como em Mateus 5:20 e João 3:5. Não subscrever, não concordar, não declarar. Entrar pressupõe movimento, travessia, uma mudança real de estado. O teólogo contemplativo Thomas Keating, fundador do movimento de oração centrante, passou décadas argumentando que o cristianismo primitivo era essencialmente uma tradição de prática espiritual, não apenas de afirmação doutrinária, e que essa dimensão foi progressivamente substituída por sistemas de crença à medida que a Igreja se institucionalizou nos séculos seguintes. O que chama a atenção é que Jesus descrevia o reino com linguagem sensorial e imediata. Um tesouro encontrado num campo, uma festa de casamento, um pai que corre ao ver o filho retornar. Não são imagens de doutrina, são imagens de alegria visceral, de reconhecimento súbito, de algo que você sente antes de conseguir explicar. O filósofo e psicólogo William James, em sua obra clássica As Variedades da Experiência Religiosa, de 1902, identificou que todas as grandes tradições espirituais convergem num ponto. A experiência do sagrado é sempre direta, pessoal e transformadora. E nunca pode ser completamente capturada por palavras ou credos. Jesus parecia saber disso. As pessoas que encontravam o reino nas suas histórias não saíam com um novo conjunto de regras, saíam diferentes. E talvez seja essa a pergunta mais honesta que este tema nos coloca. Você conhece o reino como conhece um endereço decorado de cor ou como conhece o rosto de alguém que ama? Pense numa promessa que nunca tem data para ser cumprida. Ela mantém quem espera sempre dependente, sempre à mercê de quem a fez. Ao longo dos séculos, a ideia do reino de Deus foi sendo gradualmente deslocada do presente para um horizonte distante, algo que viria após a morte, após o juízo final, após o fim dos tempos. Mas essa mudança não aconteceu de uma vez, e não foi acidental. O teólogo Albert Schweitzer, no início do século XX, foi um dos primeiros a mapear esse deslocamento com rigor histórico, mostrando como as primeiras comunidades cristãs esperavam o reino de forma iminente, e como, quando essa chegada imediata não se concretizou, a teologia precisou se reorganizar para sobreviver. O reino foi empurrado para frente, e com ele, a urgência de transformação também foi adiada. A historiadora Elaine Pagels, professora em Princeton e autora de Os Evangelhos Gnósticos, documentou como comunidades cristãs dos primeiros séculos que enfatizavam o reino como experiência presente foram sistematicamente marginalizadas ou suprimidas pela Igreja, que se consolidava como instituição imperial a partir do século IV. Manter o reino no futuro tinha uma vantagem prática enorme. Transformava a fé numa moeda de controle. Você se comporta agora para receber depois. É um mecanismo que aparece em praticamente todas as estruturas de poder ao longo da história humana, religiosas ou não. Mas o que os evangelhos mostram, quando lidos sem essa camada institucional, é um Jesus que diz agora, com uma frequência perturbadora: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós. Hoje, a salvação chegou a esta casa. O futuro pode ser uma promessa reconfortante, mas talvez o presente seja o único lugar onde o reino de Deus jamais deixou de existir. E se isso for verdade, o que exatamente estamos esperando? O que separa Jesus dos outros seres humanos, se é que algo separa? Essa pergunta, que durante séculos foi tratada como heresia, hoje ressurge com força nos círculos de teologia progressista, filosofia contemplativa e até neurociência da espiritualidade. O estudioso Teilhard de Chardin, jesuíta e paleontólogo do século XX, propôs que Cristo não era apenas um evento histórico isolado, mas a expressão mais completa de um potencial que existe em toda a consciência humana, aquilo que ele chamou de ponto ômega, o destino evolutivo da humanidade em direção à união com o divino. Não se trata de diminuir Jesus, mas de levar a sério o que ele mesmo disse em João 14:12. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras ainda maiores. Uma frase que, curiosamente,
raramente aparece nos sermões dominicais, talvez porque ela coloque uma responsabilidade incômoda diretamente nas mãos de quem ouve. O monge e escritor Thomas Merton, uma das vozes espirituais mais respeitadas do século XX, descrevia a consciência crística não como uma conquista religiosa reservada a santos e místicos, mas como um despertar gradual para aquilo que ele chamava de self verdadeiro, a camada mais profunda do ser humano, onde a separação entre o eu e o divino simplesmente desaparece. Isso ressoa com o que Jesus parecia propor quando dizia: "Eu e o Pai somos um", não como declaração exclusiva de identidade única, mas como convite: venham ver o que é possível quando a ilusão de separação cai. O reino, nesse sentido, não é um prêmio para os escolhidos. É uma frequência disponível para qualquer um disposto a silenciar o ruído suficiente para ouvi-la. Admirar Jesus de longe é seguro e confortável. Tornar-se aquilo que ele exemplificou é outra coisa inteiramente diferente, e talvez seja exatamente isso que ele estava pedindo o tempo todo. O que nos resta agora é entender onde tudo isso culmina e como essa revolução, silenciosa como ela é, já está acontecendo dentro de você. Nenhuma grande transformação da história começou com barulho. Começou com uma pessoa, depois outra e mais uma, mudando silenciosamente a forma de ver o mundo. A abolição da escravatura, o fim do apartheid, o nascimento da ciência moderna, todos tiveram raízes em consciências individuais que decidiram enxergar diferente antes que o mundo ao redor concordasse. Jesus parecia conhecer essa dinâmica profundamente, e é por isso que o reino que ele descrevia nunca dependia de exércitos, decretos ou revoluções externas. Em Lucas 17:20, ele disse com uma clareza desconcertante que o reino não vem com demonstração exterior. Não há sinais espetaculares, não há fanfarra, não há momento dramático para fotografar. Ele simplesmente acontece, como a madrugada que vira dia, sem que ninguém consiga apontar o segundo exato em que a escuridão cedeu lugar à luz. O psicólogo Abraham Maslow, ao estudar pessoas que ele chamava de autorrealizadas, aquelas que viviam com um senso profundo de propósito, presença e conexão, percebeu que elas compartilhavam algo incomum: uma capacidade de encontrar significado no ordinário, de agir a partir de valores internos em vez de pressões externas, e de influenciar o ambiente ao redor não pela força, mas pela qualidade da própria presença. Sem saber, Maslow estava descrevendo algo muito próximo do que os evangelhos chamam de frutos do reino. Não milagres espetaculares, mas transformações reais e concretas na forma de viver, amar e escolher. O reino não exige que você abandone o mundo. Ele pede que você o habite de forma completamente diferente, como alguém que caminha pelas mesmas ruas de sempre, mas com olhos que finalmente aprenderam a ver. E talvez seja essa a maior revolução possível. Não a que muda os governos, mas a que muda o governante interno, aquela voz dentro de você que decide, a cada momento, que tipo de mundo você está criando com cada escolha que faz.